Ok, boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos a isso. Eu não sabia que o Pedro ia falar sobre orar para Portugal, etc., mas ele falou. E a pergunta, ou a afirmação melhor é, se tu és um cristão, tu és um discípulo de Jesus, tu pertences a Ele, então tu estás aqui em Portugal, seja português, brasileiro, inglês, seja como for, se tu és um discípulo de Jesus Cristo, então não há dúvidas nenhumas que estás aqui para produzir fruto para Jesus. Se vai haver muitas almas salvas aqui no Val de Sousa, então vai ser através da igreja dele, vai ser através dos membros dessa igreja, vai ser através de tu e eu. Então a pergunta é, será que tu quiseres isso? Será que tu queres fazer parte da história de Portugal? Pedro falou acerca daqueles heróis de fé que vieram em 1920, mais ou menos, e passaram por muito. Mas graças a Deus ergueram a igreja. E somos fruto disso. Agora eu conheço alguns nomes, com certeza Deus conhece os nomes todos. Mas para nós hoje, nessa pregação, também estava a dizer, não sabia que ia ser assim, mas eu vou mudar isso, vai ser assim. Se tu e eu respondemos a esse desafio e dedicamos a nossa fé a isso, então nós vamos fazer história. Deus vai conhecer o nosso nome. Vai haver galardão no céu por nós. Aleluia. Mas também vai haver propósito aqui no mundo. A nossa própria vida, a vida da nossa família, vai ser totalmente diferente. Portanto, mais uma vez, só para ser super claro, se tu, por exemplo, pensaste, eu vinha do Brasil para ter uma vida melhor aqui em Portugal. Ora, é parcialmente a verdade. A vontade de Deus é que todo filho dele produz fruto para o reino, para a glória dele. Amém? A nossa outra vida faz parte disso, como vamos ver. Mas prioridade é ver pessoas salvas, viver servindo Jesus, dedicar a nossa vida ao Senhor e ver o que Ele faz na nossa vida. Amém? Então andamos a estudar a vida de Moisés e tudo isso gira à volta da fé, e então vale a pena estudar, receber de pessoas de fé, ver o que Moisés conseguiu fazer, para imitar, para pôr em prática. Moisés fez história, sim ou não? Sim. Então, fez história por quê? Porque ele vivia pela fé. Ele viu coisas estrondosas acontecer. Foi uma benção tremenda para milhares de pessoas, incluindo nós, não sei quantos milhares de anos depois. Viver pela fé é a única maneira de viver para um crente. Estamos em Êxodo 4 até 10, 6 capítulos. Portanto, mais uma vez, obviamente não há tempo para ler os 6 capítulos, mas podem ler em casa. Podem fazer esse tipo de investigação acerca de um homem que vivia pela fé. Nesses capítulos, Moisés enfrenta uma situação difícil para o povo de Deus lá em Egito. É uma história dramática, uma história que, se calhar, temos visto um filme sobre isso, onde há pragas, onde há demonstrações do poder de Deus, onde há pressão sobre Moisés. É uma história dramática. O povo de Deus não estão a viver como devem estar a viver, estão na escravidão.
Escravidão, Egito, Faraó, a superpotência da altura. E, portanto, há muita riqueza nessa nação, há muito poder nessa nação e há muito poder econômico também. Mas quem está a produzir esse lucro econômico são o povo de Deus, porque eles são mão de obra para todas as obras e infraestrutura que essa nação de Egito está a construir. E Deus quer libertar o seu povo. A história trata disso. O propósito de Deus é libertar o seu povo para que possam viver em liberdade na terra prometida e servir a Ele em liberdade. Nessa nação de Egito, não é só escravidão em termos de, de pobreza ou de crueldade. Nessa nação há uma forte opressão diabólica. Quem está a exercer autoridade sobre a nação do Egito é os próprios demónios e os poderes ocultos. Faraó é tratado como se fosse um Deus. Quando Deus exerce o seu poder para forçar Faraó a libertar o povo, há poder demonstrado, mas nesse mesmo poder é, no início, imitado por os mágicos do Egito. Então, nós aqui em Portugal, nós sabemos que há poder do diabo, não é? Nós conhecemos bruxarias, etc. Não vale a pena negar que há poder nesse sentido. E havia muito poder nesse sentido ali em Egito. Portanto, o que era preciso era uma demonstração tremenda do poder de Deus que reina sobre todas as coisas. Moisés foi criado no seio da família real ali em Egito, como se fosse um filho adotado do próprio Faraó. Portanto, Moisés conhecia esses poderes. Imagino ele a conviver nesse tipo de ambiente, falando dos poderes espirituais malignos, falando acerca desses sacrifícios, ou falando das obras das infraestruturas. Ele estava ali consciente de tudo isso. Ele fazia parte de tudo isso. Mas ele nasceu como um israelita. Ele era do povo de Deus. E ele, como ouvimos a semana passada, escolheu identificar-se com o povo de Deus. A escolha dele. Ele abandonou todas as riquezas, todos os privilégios que tinha ali nessa casa real e optou para ser identificado como um homem do povo de Deus. Capítulo 4, nós vemos que por causa disso, a vida dele está em perigo. Ele foge de Faraó e a vida dele está em perigo. Depois de passar muitos anos em exílio, Deus chama-lo de novo. Ouvimos isso semana passada. Deus revelou-se a ele. Moisés teve um encontro com Deus. Ok? Estão a ver? Ele já escolheu, já há muito tempo atrás, eu vou identificar-me com esse povo de Deus. Ele anda fugido, mas Deus abençoando. Deus aparece a ele. E o que é que Deus diz a esse homem? Oh, Moisés, eu quero que tu voltes para a casa de Faraó. Eu quero que tu falas com Faraó. Eu quero que tu lidera o meu povo ao sair do Egito. Agora, imagina, não é? É uma coisa
escolher, deixar aqueles privilégios para trás. Isso foi uma escolha difícil. Isso custou. De repente, Moisés está com as ovelhas numa tenda. Em vez de estar em palácios, como chamas? Pirâmides. Isso. Agora ele está longe de tudo isso. Isso foi uma decisão difícil. A qualidade de vida em termos materiais baixou e muito. E além disso, o perigo aumentou muito. E agora Deus está a revelar-se a Moisés e dizer a Moisés: homem, eu quero que tu voltes. Mas não tenhas medo, eu vou estar contigo. Então Moisés, este homem de fé, obedece. E ele agora vai enfrentar Faraó. E então ele tem que convencer Faraó a deixar essas milhares de pessoas, essa mão de obra, a sair do Egito para adorar o Deus deles. Moisés tem que convencer Faraó disso. E Faraó, que pensa que é um Deus, Faraó, que está acostumado a mandar ver, de jeito nenhum quer deixar o povo de Deus sair. Nós conhecemos a história, não é? E então vêm as pragas. Deus diz a Moisés para anunciar ao Faraó que essas pragas virão. E venham pragas de destruição. Imaginem agora as notícias lá em Egito. E não são só notícias, são realidades desastrosas, terríveis. De repente, há essas pragas. O rio, o Nilo, torna-se em sangue. Há grãs por todo lado. Piolhos por todo lado. Imagina a nação em... É assim, não é? Piolhos. Imaginam. Eu estive há uns anos atrás numa igreja, num bairro qualquer, e sentado ali, olhando para os piolhos. Agora, imaginem a nação inteira coberta de piolhos. É possível livrar-se dos piolhos. Moscas, pior do que lá em Coja, quando acampámos ali. Moscas. Morte dos rebanhos, imaginem. Não é? A semana passada tivemos aquele, como chama, apagão, não é? E ninguém sabia o que estava a acontecer. A gente liga, parece que está na Espanha também. Tem luz. O que está a acontecer? Agora, imagina no Egito dessas o meu cavalo morreu. As ovelhas já foram. O que está a acontecer? E o Deus, na sua ira contra Egito, a mandar essas pragas. Feridas purulentas, granizo, gafanhotos, trevas durante 3 dias. A ira de Deus sobre Egito aconteceu. O que é que podemos aprender de tudo isso para nós hoje em dia? A resposta disso vem ao ver quem são os
atores, como diz agora, nesse episódio. Moisés, Faraó e Deus. Moisés, Faraó e Deus. Moisés, homem de Deus, homem a viver como um homem foi criado para viver. Ele anda com Deus, em comunhão com Deus. Ele está a servir a Deus, ele está a desejar trazer a bênção sobre o povo de Deus. Ele adora Deus, ele vive na fé e na obediência. Isso é Moisés. Faraó. Faraó tem um coração de pedra. Faraó não quer ouvir. Faraó está a caminhar na idolatria. Ele está a servir e adorar os outros deuses, tudo e mais alguma coisa, menos Deus. Faraó está a confiar nos mágicos. Faraó está confiante na sua própria autoridade. Faraó creu em tudo e mais alguma coisa, menos Deus. E tinha esse coração de pedra. Agora, há muita gente que vive assim hoje em dia. Não é? Tem um coração de pedra. Experimenta falar às vezes com pessoas sobre Deus, sobre Jesus, sobre os valores de Deus. Coração de pedra. Não quero ouvir. Às vezes estão a sofrer, como os egípcios. Mas não faz mal, não faz diferença. Nada. Coração de pedra. Nada entra, não querem saber. E até, como o Faraó, quando isso acontece, quando há esse coração de pedra, a tendência é para opor o povo de Deus. Não é uma coisa neutra. Já repararam nisso? Não é? Há críticas, há uma tentação de abafar. O Novo Testamento diz assim: vocês, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Escrito milhares de anos depois de Faraó, mas descrevendo Faraó e as pessoas que não acreditaram no tempo dos apóstolos. E descrevem a nós antes de conhecer Jesus. Ok? Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, como o Faraó, segundo os príncipes dos potestades do ar, como o Faraó, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Terceira pessoa, o personagem é Deus. E Deus aqui, nessa história, ele está a cumprir a promessa que tem feito a Abraão. Ele disse a Abraão, então levou Abraão para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. E depois em Gálatas, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então, quando falamos acerca do povo de Deus em escravidão, o objetivo é libertá-los. Deus está a cuidar do povo dele. Deus está a cumprir essa aliança que fez com Abraão, onde Deus diz, ou demonstrou, que ele queria um povo para ele mesmo. E, ao longo da história, essa promessa está a ser cumprida. E é cumprido, de fato, em Jesus. O povo de Deus está a ser formado sempre na história
do mundo. Então, sendo assim, quando Deus fez essa promessa a Abraão, Abraão, um homem como nós, respondeu. Ele disse pela fé, eu vou seguir esse Deus. Isso agora vai ser a minha vida. Ele seguiu. Ele obedeceu. Ele deixou a sua própria terra, não sabendo por onde ia. Mas ele sabia que ia fazer parte desta história de formar o povo de Deus. E descendente dele ia ser como as estrelas em Cristo Jesus. Estamos a ver? Abraão respondeu. Jesus respondeu a essa aliança feita com Abraão. Porque Jesus veio para comprar esse povo para Deus. Amém? Jesus a dizer, ao deixar a glória que tinha com o Pai para viver aqui no mundo, esse agora vai ser a minha vida. Ele viveu pela fé em obediência até a cruz. Por quê? Para cumprir a promessa feita a Abraão. E Moisés respondeu. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. A saber, ele respondeu. Eu vou identificar-me com o povo de Deus. E diz assim, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros de Egito, porque contemplava o galardão. Estão a ver como Moisés respondeu? Ele disse, isso agora vai ser a minha vida. A minha vida agora não vai ser com Faraó, não vai ser com essas riquezas. A minha vida agora vai ser com o povo de Deus, servindo o Senhor. Ele disse que pensava que o opróbrio de Cristo era melhor do que viver com Faraó. O que é que isso significa? Primeiro, significa que aqui o autor aos Hebreus está a falar de Moisés e Cristo. Cristo ia nascer muitos milhares de anos depois. Mas Cristo é a figura de toda a história do mundo, não é? É ou não é? Então, o que acontece com o povo de Deus tem a ver com Cristo. E Moisés, então, considera, ele pensa, olha, se eu faço isso, vou sofrer as consequências. Isso não vai ser fácil. Se eu faço isso, vou viver de uma maneira diferente. E não vai ser fácil. Mas, vivendo assim, mas com Deus, isso é maior riqueza do que todas aquelas riquezas que podia ter na casa de Faraó. E ele fez a sua escolha. Ele respondeu. Então, e nós, isso nos ensina, nós precisamos responder. Como é que vamos viver a nossa vida? O que vai ser a nossa prioridade? Porque essas escolhas são as mesmas escolhas de hoje em dia, como lá. O mundo é complicado hoje. O mundo traz muito sofrimento hoje. O mundo é incerto. À frente de tudo isso, sabendo que Deus está a formar o seu próprio povo, nós vamos viver para quê? Espero que seja para Cristo. Identificamos-nos com Cristo e a igreja dele. Pensa nisso. Quando nós morremos, quando nós nascemos, parece que não, mas eu nasci em 53, não é, João?
tanto tempo atrás. Mas quando tu e eu nascemos, esse plano de Deus já estava em andamento. Sim, Deus estava a construir o povo dele. Quando eu morro, não sei quando, mas quando eu morro, depois, o plano de Deus de formar o povo dele vai continuar. Está lá antes, vai continuar depois. Amém? A questão é, durante a minha vida, durante a tua vida, o que é que vais fazer para contribuir à formação do povo de Deus? Vai continuar, já está em funcionamento quando tu nasces. Depois de morrer, vai continuar. Mas estás a escolher, como Moisés, durante esse período, quando eu estou aqui na terra, a minha vida vai ser essa. Contribuir para o crescimento, para o bem-estar, para a benção do povo de Deus. Amém? Servir a Deus. Amém? Aleluia. Não é? Então, isso é a escolha, nada muda. Então, a cena agora está à frente de Moisés. Ele já escolheu e já está a servir o Senhor, ele já está à frente de Faraó, ou está a pensar em estar à frente de Faraó. O que é que ele precisa agora? O que é que esse homem que andava a tomar conta das ovelhas precisa de agora? Para enfrentar Faraó, para estar na presença de Faraó. O que é que ele precisa? O que é que ele precisa para fazer parte deste plano de Deus? Eu digo-lhe o que ele precisa. Autoridade. Autoridade que vem de Deus. E por isso, na história, Deus diz a ele... primeiro vamos ler os primeiros 5 versículos. É onde estamos a escutar o que Moisés está a pensar. Então, respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E então o Senhor disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta que todos nós devemos estar a perguntar para nós mesmos. Ok, Miguel, ok, pronto, já concordo. Deus está a construir o povo dele. Ok, já concordo, já sei. Ele me chamou para fazer parte disso e fazer história. Ok, eu sei que Jesus disse que os discípulos dele estão aqui para dar fruto, mas ninguém vai me ouvir. Ninguém vai passar a bola, é assim que disse. O que é preciso? Autoridade. Autoridade. E pela fé nós temos. E Deus sabe, portanto, Deus deu essa autoridade a Moisés. Em várias maneiras, não é? A vara da autoridade. Mas quando Moisés falava com o Faraó, não sei, mas devia ter havido qualquer coisa de Moisés ali, ele entrando na presença de Faraó. E há qualquer coisa ali acerca da estrutura, postura de Moisés,
Deus está com ele. E Moisés fala, e o que ele fala acontece. Há sinais e maravilhas. Esse homem é diferente, porque ele é do povo de Deus. E Deus está com ele. Amém? Para que creiam que te apareceu o Senhor. E vamos terminar, mais ou menos terminar ali. Vamos levar isso a sério. Eu acho que não há, olhando para trás, eu acho que esse tipo de pensamento, como é que vão crer em mim? Eu acho que esse tipo de pensamento tem sido uma das chaves mais importantes da minha vida cristã. Não é? Porque, basicamente, é assim. Nós estamos a dizer, a respeito de Jesus, olha, tu precisas de Jesus. Jesus oferece-te vida. Em Cristo há vida eterna. Para a benção da tua família nesse mundo horrível, tu precisas de Jesus. Jesus é a resposta. Não é? Mas ao dizer isso, tu também estás a pensar, por que é que devem receber essa verdade? E a única hipótese que tu tens para ser levado a sério é se estás a experimentar tu a benção da presença de Deus na tua própria vida. Portanto, a motivação de querer servir o Senhor e ser um testemunho em poder de Jesus leva-nos a cuidar da nossa própria vida. E pela fé, buscar o poder de Deus e os sinais e maravilhas de Deus na nossa própria família, na nossa própria vida, para que dessa base de experiência podemos levar a verdade aos outros. Faz sentido? Então, se o crente não responde como Abraão, Moisés e até Jesus, se o crente pensa na cabeça, eu concordo com essa coisa da aliança com Abraão, mas eu acho que vou deixar testemunhar de Jesus aos outros. Eu não tenho nenhuma motivação, realmente, para cuidar da própria vida dele. E além disso, se esse é o plano de Deus de formar o povo dele, por que razão é que Deus devia abençoar alguém com as bênçãos dos céus se ele não está a andar acompanhando Deus nos seus alvos? Faz sentido. Mas uma vez que tu decides, e tu podes não saber muito, mas tu sabes que isso é a tua vida agora, então tu és motivado para dizer, olha, eu preciso da tua ajuda na minha família. É preciso que a minha família seja, ou tenha alguma coisa para oferecer aos vizinhos. Que os meus filhos também, não é?
juntos, esse tipo de coisa. E temos este problema na família. Oh, Deus nos ajuda. Sim? E a nossa família fica a ser um foco na vizinhança. E isso aplica-se, esse princípio aplica-se a todas as coisas. Mesmo enfrentando os poderes satânicos. Quem sou eu para enfrentar o diabo? Quem sou eu para enfrentar um bruxo? Não é? Quando vês aquelas coisas ali de bruxaria, ali no cruzamento dos 5 caminhos, não é? Olha, eu busco Jesus. Eu afirmo o Evangelho para mim mesmo. Afirmo a proteção do sangue de Jesus sobre mim, para depois dar um pontapé naquilo. Não, a sério. E isso é fé. Levamos essas coisas a sério, mas também recebemos a resposta a sério. Amém? Vocês, alguns conhecem algumas dessas histórias, mas houve uma altura quando nós fizemos isso com uma mulher na casa dela e ficou livre. Aleluia. Não é? E depois veio celebrar ela e o marido. Mas, estás a ver? Portanto, em instâncias assim, olha, eu sei que tenho que falar de Jesus com essa mulher. Eu sei que ele tem a resposta. E, portanto, então, o que é preciso agora? Poder. E por causa de estar de acordo com a vontade de Deus, isso é a vontade dele, ver aquela mulher liberta. O poder vem. E nós descobrimos o poder de Jesus, ok? Pedro, a falar das finanças. Não há melhor maneira de aprender sobre a fé e sair do bem-estar da casa do faraó do que quando dizemos isso agora é a minha vida, envolver as nossas finanças nisso. Não é? Estás a ver? E o que acontece ao fazer isso? Começamos a dar com generosidade e ficam coisas a fazer ali na casa. Não há dinheiro para isso. Ou, às vezes, até temos que sobreviver sem café, porque não há dinheiro nisso. Mas depois vem a resposta da oração. Depois vem a provisão. E aprendemos. Estamos a fazer parte. Estamos a aprender como viver tipo Moisés e não Faraó. Amém? Estou a fazer sentido aqui? Ajude-me aqui. Hã? Para terminar, ok? Isso vai ser rápido agora, mas eu não posso deixar isso de lado. Porque há outro assunto que é chocante ou como posso dizer, gritante aqui nesses capítulos. A ira de Deus. É impossível falar das pragas sem pensar na ira de Deus, que é real. Portanto, até agora, a pregação tem sido formidável. Deus quer um plano, tem um plano, Abraão, Moisés, eu fazer história, mas também a história que fala da ira de Deus. Então, nesse caso, contra Faraó, contra a nação do Egito. E por que é que um santo Deus não devia exercer a sua ira
deixar a sua ira cair? Ele que é o Criador de todas as coisas e há uma nação inteira em rebelião contra Ele. E nós sabemos que Jesus foi à cruz e levou sobre Ele a ira de Deus. Não é? E eu sei que às vezes há pessoas que dizem, Deus é bom, Deus é isso, aquilo, Deus é amor. Tudo certo, mas Deus é santo. E a ira de Deus existe. Portanto, há outra motivação. E nós não falamos nisso muito, mas talvez devemos. Sim? Se tu tens um coração de pedra, como o faraó, então estás a candidatar-te para sofrer a ira de Deus. Tu és uma mulher ou um homem criado por Deus e tu estás a escolher negar Deus. E a ira de Deus vem. Portanto, há uma outra motivação aqui, de repente. Quando eu digo, eu quero responder isso, minha vida vai ser assim agora. Há um temor a Deus saudável. Eu quero fugir da ira de Deus. Não me apetece sofrer a ira de Deus. E tu? Não? Não. Não. Portanto, obedecer pela fé é uma boa ideia e abre as portas para bênção, autoridade, poder, fazer uma diferença. Andando com esta atitude que eu vou buscar a bênção de Deus, é preciso dessa bênção de Deus para ser um testemunho eficaz de Deus, para receber a bênção sobre a minha família também. Mas também eu recuso as alternativas porque há um temor saudável de Deus na minha vida. Ok? Sim? Então, eu quero criar uma família saudável. Para benção minha, mas também eu não quero que Deus disciplina. Eu quero dar com generosidade, porque eu quero receber a benção de Deus. Mas também não quero receber a disciplina de Deus se eu ando dizendo que sou crente, mas ao mesmo tempo guardo todo o meu dinheiro para mim. Isso é perigoso. Não é? Então, assim é. Essa do capítulo 4 até 6. Figuras centrais, Faraó, Moisés, Deus. Deus com o seu plano, convidando-nos a fazer parte, ser um Moisés em Cristo Jesus. Amém? Faraó e o mundo destinado à destruição. Aleluia. Mas para nós, o privilégio de fazer história, de gozar a bênção de Deus, de ir buscar o que precisamos para testemunhar de Jesus. Amém? Amém? Faça escolha. Decide. Isso agora é a minha vida. E é garantido bênção para uma eternidade. Estás a juntar-se a um clube de Moisés, de Abraão, de Paulo, de muita gente. Amém? Senhor, Senhor, obrigado por esses relatos, desses eventos que transformaram homens e mulheres em nações. Demonstrações do teu amor, a tua intervenção na história do homem aqui no mundo.
Nós te louvamos, Senhor, que estás a construir o teu povo. Até que nós vê-te face a face. E queremos, Senhor, juntarmos-nos a esse povo de propósito, que faz história. Senhor, fala conosco agora acerca de nossas prioridades, acerca dos passos de fé que precisamos tomar. Acerca das riquezas que há para gozar em Cristo. E se há, Senhor, decisões feitas no passado que não são assim super corretas, Senhor, leva-nos a pedir perdão e fazer um reset. E dá-te valor e prioridade na nossa vida de fé e também o teu povo, a tua igreja. Pedimos isso, Senhor, para que possamos trazer glória a Ti ao servir-Te aqui no Val de Sousa. Derrama da Tua bênção tremenda sobre a Tua igreja. Amém. Amém. Pedro está a dizer, quer dizer, bye bye, tenha uma boa semana e goza a vida andando com Cristo no Espírito dele e experimenta o poder dele e testemunho de Jesus. Se alguém não conhece Jesus, fala comigo logo a seguir, ok? Deus tem planos para ti. Amém? Uma boa semana em Cristo. Que Deus vos abençoe. E uma boa semana de oração e jejum. Ora e jejua sobre essas coisas. Deus tem grandes planos para todos nós.